Já que vocês falaram sobre a China, vamos avançar para a nossa próxima pauta que tem a ver com os chineses. Olha só, as importações de produtos feitos por marketplaces internacionais, principalmente os provenientes da China, registraram aqui no Brasil uma queda de 23% em 2023 na comparação com o ano anterior. Uma das principais causas para essa redução foi a implementação do programa Remessa Conforme, criado pela Receita Federal e que isenta de impostos compras de até $50 em plataformas cadastradas no programa, mas impõe a cobrança de ICMS em compras de menor valor. Para encomendas de até $50, o imposto cobrado é de 17%. Já para remessas que ultrapassam esse valor, além do ICMS, há também a cobrança de 60% da taxação federal. Então, né, Magno, alguns dos primeiros efeitos, né, dessa nova política do governo veio essa taxação nos produtos internacionais, havia uma expectativa ali de aumento de arrecadação, mas tem esse outro efeito também, né, com os produtos mais caros, as pessoas compram menos, vem essa redução no volume de encomendas. Que balanço você faz dessa medida do governo federal? Dá para dizer se deu certo ou se deu errado? Brown, a medida deu certo. O governo gostaria de duas coisas. Arrecadar algum dinheiro. O governo brasileiro está desesperado atrás de receitas e não é segredo para ninguém. Todas as atitudes do governo brasileiro nos últimos meses, têm sido no campo arrecadatório para tentar arrecadar mais dinheiro e gostaria que menos pessoas comprassem do site chinês. Não é segredo para ninguém, quando você taxa uma coisa, você quer que menos daquela coisa aconteça. Por isso que há altos impostos sobre cigarros, altos impostos sobre o álcool. O governo cumpriu o seu objetivo. Agora, cabe ao eleitor decidir, deliberar, se gosta ou não desse objetivo do governo. A política pública implementada pelo governo foi para arrecadar um pouco de dinheiro e diminuir o volume de compras desses sites chineses. Se você, eleitor, acha isso bom, desejável, é o resultado da política pública implementada pelo governo. Se você acha que isso não é desejável, você expresse a sua insatisfação na próxima vez que for votar. Mas a política pública foi um sucesso. O objetivo da política pública era muito claro. Para o governo foi. Para o governo foi. E aí cabe ao eleitor pensar. Para mim, isso faz sentido? Para mim, o sucesso do governo é o meu sucesso? O sucesso do governo me agrada? Não me agrada, mas o resultado da política pública era esse. A política pública foi desenhada para fazer exatamente isso. Agora, se você não gostar, você está discordando do governo, mas o governo fez para isso mesmo. Então, será que não tem esse risco, Mano, de que seja uma medida impopular, até para esse que é um segmento importante do eleitorado do presidente Lula, que é o público jovem, né? Que é quem está comprando ou estava comprando bastante no mercado internacional, nos sites chineses. Vou comprar uma blusinha, não sei o quê, não sei o quê. Ficou mais caro agora com essa taxação. Será que isso não pode levantar uma insatisfação nessa que era uma ala importante do eleitorado do Lula? Pois é, Brown. Isso nos remete a um problema da economia política, que é quando políticas desse tipo ocorrem, aqueles que são prejudicados têm um interesse difuso. Estamos falando de milhares de consumidores que faziam esse tipo de compra. Quem se beneficia com esse tipo de proteção? Não o consumidor brasileiro, mas alguns produtores nacionais que passam a ter a preferência do consumidor diante dessa nova realidade tributária. Então, acaba havendo, por outro lado, os ganhadores desse tipo de política, onde o consumidor é o perdedor. E são, por curioso, parte dos empresários do varejo, parte dos empresários que concorrem com esses produtos chineses. Então, o governo perde de um lado, ganha do outro. Qual o problema? É que aqueles que ganham muito mais individualmente do que aqueles que perdem, que estão com seu interesse disperso. Então, na prática, a gente acaba tendo mais incentivos para o governo adotar uma postura protecionista do que para adotar uma postura de liberação ao comércio internacional, o que é muito ruim, porque na prática a gente está falando de um modelo de política que obriga o brasileiro a pagar mais caro por produtos de pior qualidade. Então, isso diminui o nível de riqueza no Brasil, diminui também a nossa produtividade na economia. E, além disso, também, vale sempre frisar, amplia uma desigualdade brutal. A desigualdade entre aqueles brasileiros que viajam ao exterior e voltam, por exemplo, no Duty Free e compram até $1.000 sem pagar imposto,
e os brasileiros pobres que não conseguem viajar para o exterior e são obrigados a pagar imposto quando fazem esse tipo de compra internacional. Então, mais uma vez, a gente vê uma situação de desigualdade onde o mais pobre está pagando a conta em nome do mais rico, que é protegido pelo governo. Na prática, o país inteiro fica mais pobre porque o comércio internacional é uma das grandes ferramentas de ampliação de riqueza e aumento de produtividade para qualquer economia. E você, Guilherme, acha que foi uma boa iniciativa do governo? Eu acho que foi uma boa iniciativa, acho que foi uma iniciativa, como o Magno colocou, de êxito. E se a gente tem que olhar a questão de uma forma um pouco mais ampla. É claro que eu, pessoa física, que vou comprar lá uma canequinha de porcelana, um chaveirinho ou qualquer coisa do tipo, vou ficar muito chateado porque agora tenho que pagar imposto sobre isso e isso vai custar mais no meu bolso. Agora, a métrica de uma política pública ou a métrica daquele que avalia uma política pública não deve ser o seu umbigo. Quando o governo taxa esse tipo de compra, vamos deixar bem claro, isso se chama importação. Nós não estamos comprando de uma loja que produz, paga imposto, gera emprego aqui do Brasil. Nós estamos colocando nosso dinheiro a serviço de outras empresas que produzem, pagam impostos, geram empregos fora daqui. Então dá a impressão que só porque a gente entra no site e clica que nós estamos fazendo uma compra. Não, nós estamos fazendo uma importação. Quando você importa alguma coisa, eu como empresário e que vou revendê-la no país, eu vou pagar imposto sobre isso. E é natural que a pessoa física que vai fazer a mesma coisa, e ao fim e ao cabo utilizar um produto que não foi produzido aqui, pague por isso. Então eu acho que a medida do governo visa, sobretudo, proteger parte da indústria e dos empregos no Brasil. Há uma série de produtos que não faz o menor sentido serem importados com alíquota zero, produtos esses que podem ser produzidos e comercializados com qualidade igual ou superior em território nacional. Nós não podemos achar, e o mundo, ninguém no mundo age dessa maneira, está aí o presidente Donald Trump que não nos deixa mentir, que as fronteiras têm que ser abertas de forma indiscriminada e que o discurso do liberalismo econômico vai resolver todas as questões. Eu acho que o governo acerta, a política pública atingiu seus objetivos e, é claro, aquele que tem condição, que quer comprar, que acha que a qualidade é melhor, paga o imposto, não há problema nenhum. A mesma coisa acontece com o empresário. E, mais uma vez, a gente não pode só ter a métrica do nosso umbigo. Quando um governo toma uma decisão, ele não está fazendo para prejudicar o mais pobre que entrar na internet, até porque também, vamos falar a verdade. Está protegendo, sim. Não, mas pera, mais pobre. Mas espera um pouquinho. Paga a conta, está protegendo o empresário, está protegendo o empresário. Não, que empresário que está sendo protegido? O empresário que não consegue competir e precisa do protecionismo para conseguir ganhar o consumidor. Se teu produto é bom e é barato, faz propaganda e ganha o consumidor, não pede ajuda para o governo. E aí você não paga imposto? Paga imposto. Quando você trabalha, você paga imposto, a gente paga imposto. E quando você importa lá, você não paga imposto nenhum? Você paga imposto a todo momento. E quando você importa desse cara que vende direto para você não paga imposto nenhum? Você paga imposto. Você acha que isso é uma competição igual? Eu prefiro que quem compra questão de preferência. Então, exatamente. É o que o governo está fazendo, vai pagar imposto. Então, eu acho ruim. Você acha ruim pagar imposto? Acho ruim pagar imposto, odeio pagar imposto. Ah, não. Alguém aí gosta de pagar imposto? Então, aí que tá. Pessoal que gosta de pagar imposto, levanta a mão. Aí que tá, só que tem que lembrar a população... Isso não é um biguismo. Tem que lembrar a população que o imposto é o que sustenta a escola, é o imposto que sustenta o posto de saúde, a polícia. Não existe almoço grátis. Auxílio moradia. Não existe almoço grátis. Moradia. Achar que você pode ir lá comprar um produto na China e não pagar nada por isso e que tá tudo bem... Pode sim. Meu amigo, eu quero que mais gente possa fazer como eu faço. Se você que viaja para fora do país, você pode comprar R$1.000 e trazer com você $1.000. Isso. E trazer com você. Quem é pobre tem que comprar em E você não pode fazer 20 compras de $50 e não pagar nada? Não pode. Não, aparentemente não, né? A gente está vendo aqui, você que está aí acompanhando a notícia, as pessoas estão deixando de comprar. Veja bem, exato. Porque o governo queria que elas... E você está aplaudindo isso, Não. Vamos falar a verdade aqui. Eu estou aplaudindo que as pessoas paguem imposto.
Mas é claro que tem que pagar imposto. Tá aplaudindo o imposto. Se eu for comprar o mesmo produto aqui embaixo, eu vou pagar imposto. Mas você paga imposto. Na galeria aqui embaixo. Todo. Agora, se eu for comprar da China, eu não pago? Ué, eu quero que você pague menos. Eu quero que você pague menos. Bom, não, eu quero que você pague menos, mais barato. Agora, você como empresário, você não gostaria de competir. Você pobre não gostaria de pagar imposto. Exato, vamos falar a verdade. Você como empresário gostaria de ter o seu produto taxado e o outro empresário não pagar imposto? Você que é consumidor, você gostaria de pagar imposto ou não? Por isso que eu estou falando. Você está falando para o empresário, eu estou falando para o consumidor. Ambos fazem parte da sociedade. Vamos falar a verdade. A verdade tem múltiplos lados. A verdade tem múltiplos lados. Vamos falar a verdade. Quem gera emprego não é o consumidor, é o empresário. Se o consumidor parar de comprar, o empresário não vai gerar emprego. Perfeito, mas ele não vai parar de comprar, ele vai comprar de outro. Ele vai comprar de outro. Exato. Ele não vai parar de comprar. Ele vai gerar um emprego aqui no Brasil e o empresário brasileiro vai dar emprego e essa pessoa vai gastar o dinheiro dela aqui dentro. É isso que vai acontecer. Ela não vai deixar de comprar. Ela apenas vai comprar de outro. Esse é o ponto. Exato. E agora, o governo não pode te dizer onde você vai gastar o seu dinheiro. Mas não pode dizer. Você gasta onde você quiser. E paga por isso. E paga por isso. Eu espero que você pague voluntariamente, não porque o governo colocou imposto. Mas aí não é imposto, né? Aí não é imposto. Magno, tá quase na hora do intervalo. Dá tempo do comentário do Bellucci, gente? Se puder, vamos lá. Tô devendo seu comentário. Diga lá, Bellucci. Não, rapidinho. Aqui num ambiente normal de livre mercado, todo mundo gostaria que fossem barreiras abertas, sem impostos, mas na prática todos os países se protegem, né? No campo prático todos se protegem. E o que ocorre na prática com essa taxação é uma reserva de mercado, né? Porque você impede os produtos externos de virem, o produto brasileiro pode ter uma qualidade inferior ou não, mas todos os países se protegem, infelizmente é isso, mas na prática o imposto caiu sobre os mais pobres, que são os que estão comprando esses produtos mais baratos, de fato.